Hoje eu vou trazer alguns estudos de caso com vocês, tá? A gente está discutindo, né, os caminhos para aprovação na prova de título de especialista, e hoje a gente vai discutir um dos pilares que eu advogo, reforço todo momento que eu converso com vocês, eu falo sempre sobre isso, que é o pilar do significado àquilo que você está aprendendo. Então, você tem contato profundo com o conteúdo teórico, técnico, atual, e depois você vai para o seu plantão, você vai para o teu dia a dia clínico e você aplica aquilo que você está aprendendo na beira do leito, entrega mais valor para o doente, entrega mais valor para você enquanto processo de construção, porque quando a gente age sobre o conhecimento, a gente aprende de verdade. Algumas pessoas na internet apresentam falácias rasteiras, fazendo relação entre o ato de você escrever algo, um resumo de uma aula, por exemplo, como se você estivesse agindo sobre o conhecimento. Pelo amor de Deus, os educadores devem se remexer no túmulo, aqueles que não estão mais entre nós, né? Agir sobre o conhecimento é você usar o conhecimento no mundo real. Isso significa agir sobre o conhecimento. Exemplo, você estudou medida de independência funcional e depois você vai atender um doente em domicílio, um lesado medular, por exemplo, um doente com alguma limitação funcional importante, você aplica naquele indivíduo no mundo real, com toda a característica de ecossistema que aquele domicílio, aquele hospital, aquela enfermaria, aquela clínica tem, para aplicar aquele instrumento especificamente. Isso é agir sobre o conteúdo. Outro dia eu vi uma pessoa na internet aí que trabalha com a área de concursos no meio jurídico, dizendo sobre ação sobre o conhecimento, pegar uma letra fria da lei, uma videoaula e resumir aquilo como se fosse algo relacionado a agir sobre o conhecimento. De jeito nenhum. Não tem hipótese disso ser verdade. É o que eu digo, né? Nem todo mundo que tem conhecimento técnico é professor. Ser professor é uma profissão. E eu me assumo professor porque estudo educação há mais de 20 anos, não só no Brasil, viajei o mundo estudando educação, nos maiores países do mundo, nas maiores instituições do mundo. Quando nem se falava em metodologias ativas de ensino, a gente já estava discutindo isso num nível de complexidade maior. Então, agir sobre o conhecimento, dar significado ao conhecimento, é você pegar o conhecimento e aplicá-lo aonde ele se propõe a ser utilizado, no mundo real. E, consequentemente, aí sim, você vai pegar o escopo teórico e vai para o campo de batalha, né? Nem sempre o planejamento sobrevive ao campo de batalha. Às vezes você tem um background teórico, estudou, e quando você vai para a beira do leito, você encontra situações que nem sempre são aquelas descritas na literatura, né? E exatamente sobre isso, sobre o processo de significado e o mundo real, é que a gente vai conversar hoje, aqui nessa live, para deixar claro para vocês a importância disso de uma vez por todas, para que vocês entendam de fato isso e possam, uma vez com um trem no trilho, metáfora que eu uso, vocês caminharem rumo à aprovação, não só na prova de título de especialista, mas também entregar valor para o seu doente, entregar valor em outros concursos que vocês tenham interesse em fazer. Muito boa noite, Ana Carla, Ingrid.
muito feliz, mais uma vez, de encontrá-los aqui. E eu separei alguns casos. Essa é a nossa comunidade aberta do Telegram, nossa equipe está colocando aí os links, o link nos comentários. Se você ainda não faz parte dessa comunidade aberta do Telegram, aproveita, clica no link da bio, entra, lá a gente entrega muita coisa diariamente para vocês, interage. Eu tenho feito sistematicamente interações lá nesse canal, então convido vocês a participarem, a aproveitarem tudo que a gente tem oferecido para vocês, tá bom? Eu separei alguns casos de como que um conhecimento teórico ele pode se expressar de forma diferente no mundo real. E por que fazer a translação para o mundo real é aquilo que vai te ajudar e que vai consolidar o aprendizado e vai te tirar do campo da memorização, da decoreba e etc. Eu estou com a minha colinha aqui, para não esquecer de nenhum caso. O primeiro caso, vamos imaginar que a gente está estudando algo muito comum hoje, muito discutido hoje nas redes sociais, na internet, na literatura, a famosa avaliação da pressão de oclusão expiratória e delta POCC, cálculo de pressão muscular, cálculo de variação da pressão transpulmonar. Quando a gente estuda o background teórico, a gente entende que tem que fazer uma pausa expiratória, uma pausa não sustentada, uma pausa relativamente curta, para que você pegue um drop rápido de pressão e, a partir dali, você tem a diferença desse valor menos a PIP e, consequentemente, tenha o valor ali da pressão de oclusão expiratória. Pressão essa que vai ser utilizada para o cálculo da pressão muscular e que vai ser utilizada para a variação da pressão transpulmonar dinâmica, indicadores que mostram esforço muscular excessivo, indicadores que mostram risco de lesão pulmonar autoinfligida, que podem expor o doente a risco de VILE, a estresse e strain localizado, heterogêneo, principalmente no pulmão heterogêneo. Isso tem sido amplamente discutido desde que o grupo do professor Laurent Brochal, o grupo canadense, trouxe esse conhecimento. Isso tem sido discutido sistematicamente. Praticamente todos os dias tem alguém falando sobre isso. E a gente estuda o contexto teórico e aí você vai para o meio prático. Chegou no meio prático, você se depara, por exemplo, com um ventilador mecânico. Vou dar um exemplo aqui da marca, por exemplo, Puritan Bennett 860, que é um ventilador que eu trabalho na UTI, que eu exerço, atuo clinicamente. E esse ventilador, ele não congela a tela do ventilador. Ele não faz, em geral, não oferece para você diretamente a opção de você fazer uma pausa sustentada e, consequentemente, obter aquele delta inicialmente. E, consequentemente, dificulta o teu processo de ancoragem, né? E aí você, mas eu aprendi naquela aula lá teórica que tem que fazer uma pausa expiratória, congelar o gráfico, vir com o cursor, fazer o cálculo daquele drop rápido de pressão menos o valor da linha de base, em geral o valor da PIP, para depois calcular a pressão muscular e a variação da pressão transpulmonar. E aí eu me deparo com um ventilador que não faz isso diretamente. E aí eu não entendo o como fazer, eu não entendi profundamente, eu decorei o ato de executar aquilo,
e eu não consigo transpor aquilo clinicamente e acabo deixando de fazer esta avaliação extremamente importante. Entretanto, esse mesmo ventilador que eu acabei de citar para vocês, ele faz uma medida, alguns ventiladores deles, que tem o algoritmo para, chamada de FIN, que é a força inspiratória negativa, que nada mais é do que a mensuração com o ventilador mecânico da pressão inspiratória máxima. E aí, isso foi descoberto, né? As pessoas começaram a mexer no ventilador e entender que se o ventilador mecânico tem esse algoritmo, naquele momento que eu aciono aquela tecla, o equipamento se prepara para fazer uma oclusão expiratória, já que ele quer medir a pressão ins. Opa, se ele faz isso, será que eu não posso fazer usar esse algoritmo para fazer a pausa que eu preciso? E as pessoas começaram a fazer. Isso criou duas situações. Criou a possibilidade de eu medir corretamente e criou a possibilidade de eu medir incorretamente. Exemplo, se eu faço uma oclusão, se eu aperto lá o botão da FIN, sustento, eu vou fazer uma pausa longa. O doente vai fazer um drop, vai fazer outro drop, vai fazer outro drop. Ele vai aumentando o esforço. Quando ele faz isso, se você pegar o valor que traz na tela do ventilador, aquilo ali, gente, é o valor da força inspiratória negativa, o valor da pressão inspiratória máxima. Você não pode pegar esse valor e subtrair da PIP como sendo o cálculo da delta POCC, porque não é. Porque para o cálculo da PI máxima, eu preciso fazer uma oclusão mais longa. Agora, se eu entendi o conceito, eu posso utilizar esse algoritmo e fazer uma pausa e esperar a primeira incursão e parar. E olhar aquele valor, não o valor que vem na tela. Já vou explicar por quê. Mas congelar aquele gráfico, se for possível fazê-lo, ou utilizar um adjunto ali de um telefone, alguma coisa, ou tentar identificar na queda o valor da pressão atingida e ali subtrair da PIP e ter um valor estimado ali da delta POCC. Por que eu digo que você não deve usar o valor da FIN nem nessa medida? Para que você não confundam a depender do ventilador. Existem ventiladores mecânicos que era o segundo caso que eu ia falar, mas já vou adiantar. Existem ventiladores que, quando você faz a manovacometria no ventilador mecânico, ele traz na tela do ventilador o valor da oclusão que você fez, negativo, mas contando a partir do zero. Ele calcula o lado negativo do drop. Se um doente tem uma PIP de 8, por exemplo, e a PI máxima de um determinado ventilador foi menos 20, em outro ventilador vai ser menos 28, porque ele vai levar também a queda do 8 em direção ao zero. Depende do algoritmo do ventilador. E como é que eu sei disso? Lendo o manual do equipamento. Até uma televisão, se você comprar, para você entender as funções que ela tem, você vai ler o manual. O ventilador mecânico, a mesma coisa. E isso, se você não pega aquele conhecimento teórico e aplica clinicamente, você não entende isso. Você acha que é igual para qualquer ventilador. E não é. Cada fabricante tem a sua característica. Alguns têm características semelhantes, outros não. E você precisa conhecer a máquina que você trabalha, ou as máquinas, para que em cada máquina você respeite a maneira como ela trabalha. Se eu vou calcular a medida da FIN no Bennett, que leva em consideração o valor da PIP, o valor que aparece na tela é o valor da PI máxima a contar do valor da PIP, legal.
Se eu faço num outro ventilador, não importa a marca, que conta a partir da linha do zero para ser análogo à PI máxima, uma vez que o indivíduo que avalia a PI máxima fora do ventilador mecânico, ele não tem PIP, e ao meu ver é a maneira mais elegante de fazer, para dialogar melhor com a verdade, a gente precisa compreender isso. São medidas diferentes. Um indivíduo com PIP de 8, e você fez o cálculo da MIF, e encontrou 20, se ele levar em conta a PIP, se você medir a PI máxima, fosse possível medir fora do ventilador com manovacuômetro, daria um valor em torno de 12. Porque fora do ventilador mecânico ele não teria PIP. Claro, respeitando aí o mesmo tempo e etc. Então, muita atenção com isso. E por que eu estou trazendo isso? Não é para ensinar conteúdo técnico para vocês. Não é esse o objetivo. É trazer a reflexão do que a gente está explicando sobre aprendizagem significativa. Pegar o conhecimento teórico e aplicá-lo no mundo real é dar significado àquilo que você está estudando. E você só consegue dar significado quando você leva isso para o campo de batalha, para o mundo real, gente. Para o mundo real. E o mundo real tem essas particularidades que o livro não traz, o artigo não traz. E você precisa compreender profundamente a ideia daquela medida para que quando você leve ela para a prática clínica, você faça isso com características que foram a forma como foi descrito no trabalho. Então, olhem com muito cuidado isso. Não deixem de aproveitar a oportunidade do seu plantão, seja ele aonde for, para ancorar o que você está aprendendo. Se você está num contexto de um hipotético, de que naquele momento, no seu CTI, não tem nenhum doente entubado ou ventilado mecanicamente, eu vou ancorar conhecimentos que não dependem disso. No momento que tiverem pacientes entubados, ou na UTI que tiver, você vai ancorar também conhecimentos relacionados a isso. Vou dar um outro exemplo. Estou citando exemplos para vocês entenderem sobre ancoragem. Filtro, trocador de calor e umidade, posicionado no ramo expiratório, lá perto da porta expiratória do ventilador. Não faz sentido nenhum colocá-lo no ramo expiratório, porque ele não vai exercer a sua função. Ele não é filtro de barreira, então ele não vai impedir absolutamente nada. E ainda pode oferecer algum tipo de risco a partir de um eventual aquecimento, que não vai ser muito, mas pode acontecer, uma vez que não vai haver uma troca sistemática, que só vai ter passagem unidirecional, mas há aquecimento nesse sentido, e você pode alterar a calibração do sensor de fluxo que fica ali, e não tem a função de barreira, que é o objetivo de botar o filtro ali. Beleza. Se você pegar um equipamento portátil de ventilação não invasiva e colocar o filtro, ele também não faz sentido de usar. Mas não é pelo mesmo motivo. Não é pelo mesmo motivo. Não faz sentido colocar o filtro naquela porta, porque aquela porta não é a porta de saída, é a porta de entrada.
num equipamento portátil de ramo único. Num aparelho de VNI de ramo único, a exalação acontece na válvula exalatória da máscara, na porta exalatória, e não lá. Então, nas duas situações, eu não devo usar. Mas por motivos diferentes. O ar não passa por lá, e não é porta-ex, é porta-ins. Na verdade, ramo único, né? E na outra, porque não é filtro de barreira. Então, eu tenho o mesmo conhecimento teórico que no mundo real, a justificativa para não usar, ela é completamente diferente. Ou seja, se você não ancora aquilo, se você não aprende aquele conhecimento teórico e aplica no mundo real, refletindo sobre aquilo que está acontecendo, você deixa de aprender profundamente aquilo. E você passa a ficar na superfície. E a prova de título de especialista não permite superfície. Ela exige o algo a mais. Vou dar um quarto exemplo. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Você tem um doente ventilando em modo pressão controlada. Ou caiu numa questão de concurso, por exemplo, ventilando em pressão controlada, com delta pressórico de 15, PIP de 5, fazendo uma pressão de pico de 20 centímetros de água, e isso estava gerando, com as características mecânicas do doente, um volume corrente de 400, estou chutando, 400 ml. Num dado momento, e aí você colocou o doente nessa circunstância. Num dado momento, o doente que está no leito do lado, piora e é entubado. Só que lá você tem um outro ventilador, de uma outra marca. E você deseja iniciar a ventilação da mesma forma que você iniciou o doente do lado, com pressão de 15, PIP de 5. Só que o equipamento que você tem ali é um equipamento, por exemplo, da máscara Drager, da marca Drager, onde você não ajusta o delta pressórico. Você ajusta a pressão inspiratória e não o delta. Então, se você botar uma pressão inspiratória de 15 e uma PIP de 5, a pressão controlada do doente vai ser 10. O delta pressórico, melhor dizendo, vai ser 10 e não 15. Porque na Drager você regula a pressão máxima e não a pressão acima da PIP. E aí você acha que está entregando a mesma ventilação, você interpreta que aquele volume corrente baixo é porque o doente tem características mecânicas ruins, quando, na verdade, não é você que está oferecendo um delta pressórico menor. E aí você estuda o funcionamento do modo ventilatório pressão controlada na teoria e vai para a prática. Quando você aplica o mesmo modo em dois aparelhos diferentes, eles funcionam completamente diferentes. Só que você decorou, você aprendeu naquela teoria. E se não fizer a ancoragem no mundo real, não vai aprender o conceito, não vai entender a diferença. O mesmo vale para ventilação não invasiva em equipamento portátil, onde você regula IPAP e o EPAP, ou seja, pressão INS e PIP, e quando você faz VNI no ventilador mecânico. E aí nós recebemos perguntas sistemáticas, e isso cai em prova o tempo todo, se você pode ter um doente ventilando em PSV com PIP, com valor de PSV menor que a PIP. Claro que pode, porque não existe PSV menor que a PIP. Qualquer valor de PSV diferente de 0 é acima da PIP, é maior do que a PIP. Só que se você está com a cabeça do equipamento portátil, do equipamento do IPAP e do EPAP,
você vai acreditar que não pode colocar uma pressão INS menor, porque nesses equipamentos não pode. Porque você regula a pressão máxima e você não vai ter como regular uma pressão máxima menor do que o valor da PIP. Isso que eu estou exemplificando, não estou aqui ensinando isso, eu estou mostrando para vocês por que o pilar da aprendizagem significativa é relevante para o processo de aprendizagem e por que isso faz diferença na aprovação. Porque quando você começa a experimentar a aplicação em cenários diferentes, em tecnologias diferentes, você vai consolidando o entendimento daquela teoria estudada. Faz sentido. É por isso que o volume corrente reduziu, né? É porque a pressão inspiratória não é o delta pressórico, ele é a pressão de pico. Então tem que aumentar a pressão inspiratória para 20 para que o delta seja os mesmos 15 do outro ventilador. E na hipótese absurda deles serem rigorosamente iguais do ponto de vista mecânico respiratório, eles teriam rigorosamente o mesmo volume. Isso é dar significado. E eu trouxe isso para vocês porque eu recebi uma pergunta de um aluno meu que escreveu pedindo um contato direto, e a gente conversou, marquei uma reunião e a gente conversou, e ele trouxe, né, dúvidas sobre o processo de como é que ele deveria se organizar melhor e tal, e ele disse que tinha assistido uma determinada pessoa dizendo que ele deveria resumir e tal. Claro que o resumo é importante, mas não pelo motivo que o guru está ensinando. Não é importante porque aquilo é dar significado ao conhecimento, porque não é. Aquilo ali não é agir sobre o conhecimento. Você continua resumindo passivamente. Você está só botando de uma outra forma, mas continua sendo ensino passivo. Só é ativo quando você aplica no cenário. Se você for fazer uma autoescola para aprender a dirigir, você assistiu a aula teórica, você foi para a aula prática, o professor te ensinou ali, você está no banco do carona. Se você não sentar no banco do motorista, passar marcha, dirigir, você não vai aprender a dirigir. Isso é agir sobre o conteúdo. É o mundo real. É o campo de batalha. É a diferença de tecnologia. E as bancas de concurso, gente, ela eventualmente traz esse tipo de cobrança. Dando exemplo, colocando fotos de um ventilador, de uma tela do ventilador, fazendo perguntas que, se você não consolidou isso no mundo real, você vai deixar pontos que vão te afastar da aprovação. Então, a consolidação do processo de aprendizagem com significado é isso. Eu disse recentemente, você chegou no teu conteúdo teórico, na hora de estudar as escalas de funcionalidade, de mobilidade no TI, você estudou a FSS-ICU, você estudou a IMS, a Intensive Care Mobility Scale, você aprendeu a CPACS, a PERM Score, você aprendeu MIF, você aprendeu Bartel, que são medidas de independência funcional, você aprendeu a PFIT. Só que se você for para o plantão e avaliar o doente, porque no protocolo do seu serviço, a única escala utilizada é IMS, estou chutando, dificilmente você vai aprender as outras. Então, aplique as outras para que vocês não só enxerguem o doente melhor, porque essas escalas elas têm diferença do que elas mostram, elas vão te permitir essa ação, agir sobre aquilo que você está aprendendo e aprender no mundo real o como fazer, o how to do, que vai te levar, no dia da prova,
a fazer ancoragem sobre aquela tua prática. Aquilo que você faz, você não esquece, porque você aprende. Quem sabe dirigir, tem carteira de motorista e tem carro e dirige, não fica pensando no dirigir, aquilo ali já é automático. Ele já interiorizou aquilo de tanto agir sobre aquele conhecimento que ele recebeu lá no momento que ele estava aprendendo a dirigir. Isso é o que nós denominamos aprendizagem significativa. Isso é agir sobre o conhecimento e não escrever como se não que não seja importante escrever. É importante para você fazer um mapa mental, fazer um resumo e recorrer a ele de uma forma mais ágil e etc. Agora, agir sobre o conhecimento, dar significado ao conhecimento, é levar o conhecimento para o campo de batalha, gente, mundo real. Nenhum planejamento funciona 100% no mundo real. Vão existir impossibilidades de fazer determinadas coisas. E sabe o que vai acontecer? Você vai criar alternativas e solução para fazer. Você pode fazer toda a aula teórica do mundo de como medir a manovacometria em um paciente ventilado mecanicamente não cooperativo, utilizando válvula unidirecional. Só que se você não chegar na beira do leito, desconectar o ventilador, colocar a peça T, colocar a válvula unidirecional no lugar certo, abrindo a válvula no sentido certo. Se você não testar isso, você não vai aprender a fazer. Ou você vai esquecer como faz. Isso é dar significado ao conhecimento. É levar para o mundo real, com todas as dificuldades que o mundo real traz, aquilo que você está estudando em teoria. Não adianta você fazer milhões de cursos de ultrassonografia cinesiológica, conhecer tudo de linhas B, linhas A, de física da transmissão do sinal. Não adianta se você não pegar o aparelho de ultrassom, não ligar, não mexer nos botões, não entender onde é ganho, onde não é, onde você muda contraste, a diferença dos probes. Se você não colocar o probe no doente, você não vai aprender a fazer. Você vai conhecer a teoria, mas você não vai aprender de fato a fazer. E na hora que você for cobrado num exame sobre isso, você vai ter dúvida nesse momento. Você vai ter dificuldade nesse momento. E vai acabar deixando pontos preciosos na mesa que vão te afastar não só da aprovação na prova de título de especialista, mas em outros contextos. Então, entenda o que eu estou falando. E se você ouvir alguém falando algo diferente, venha conversar comigo para que eu entenda o que essa pessoa disse, entenda se faz sentido. Hoje existe muita coisa na internet, muita coisa na internet, iniciativas. Kátia, isso é um processo mais longo, Kátia. A gente precisa conversar disso com muita calma, para te explicar isso aqui agora seria algo bastante complexo. Mas a gente pode marcar uma live sobre isso. Isso é um tema muito legal, tá? Que eu gosto bastante de discutir, inclusive. Mas se alguém comentar alguma coisa, se tiver com dúvida daquilo que o guru está dizendo que você deve fazer, converse. Vem aqui, senta, a gente conversa. Eu vou entender o que é
E vou te dizer se você deve seguir estudando ou não, daquela forma. Porque o que tem de gente ensinando coisa sem o menor propósito, sem o menor sentido. E nessa área de concursos é assustador. Desafio vocês. Vocês podem pegar ao acaso, peguem aí 50 perfis diferentes. 50. De pessoas que estão preparando para concurso e tal. Metade nunca foi aprovada em concurso nenhum. Diz que foi, diz na bio lá, aprovado em mais de 50 mil concursos. Pesquisa. Bota no Google, bota no DO, vai procurar se a pessoa de fato foi. Procura se de fato foi. Procura se a pessoa de fato é professor. Educador, educação, professor é uma profissão. Uma coisa é você ensinar fisioterapia, legal. A outra coisa é você ensinar metodologias de ensino. Para isso, você tem que ser professor. De verdade. Ok? Para entender o que é o processo de ensino e aprendizagem, como adultos aprendem, como é que é o processamento da informação nas áreas centrais que regulam a aprendizagem, quais são os estímulos mais eficazes para isso. E tem muita coisa sobre isso. E a gente vai sistematicamente conversando sobre isso. Eu já disse algumas vezes aqui, vou repetir. Para você passar na prova de título de especialista e em concursos na nossa área, você precisa do conhecimento teórico, técnico, mas sozinho não é suficiente. Você precisa saber o como fazer. O como. E eu dei exemplos aqui de grandes concursos, onde as pessoas são ultra mega capazes, mas não conseguem performar. Porque tem uma cadeia de ações, tem um processo. Concurso é método, é estratégia, é encadeamento de ações, não é só conhecimento teórico. Basta ver, eu dei o exemplo aqui do concurso da UERJ. Peguem no Diário Oficial os 30 primeiros lugares do concurso. Vocês vão ver que a esmagadora maioria não é professor. E a esmagadora maioria dos professores ficou muito longe de ser aprovado, de ser classificado, né? Melhor dizendo. Não porque eles não sabem o conteúdo, pelo contrário, sabem profundamente. O que eles não conhecem é como levar isso para o campo de batalha. E naquele caso, o campo de batalha não é o plantão. Naquele caso, o campo de batalha é executar uma prova. Em 3 horas de duração, uma prova de 60 questões. Tem um processo para isso. Atender um doente de forma muito elegante, baseado em evidência, entregando valor. Você tem um escopo para passar no concurso. Você precisa de mais do que isso e mais ainda. Você precisa de um conjunto de ações que vão te levar lá. Eu garanto para você, não basta o conhecimento teórico, prático. Vou usar uma outra metáfora. Montagem de um cubo mágico. Sabe o que é cubo mágico, aquele brinquedinho? Já usei essa metáfora aqui. Eu sei a teoria. Eu sei que a gente tem que colocar todos eles separadamente, tem as técnicas. Só que se eu não fizer isso, eu vou levar um dia inteiro para montar. Hoje as pessoas montam um cubo mágico em menos de 10 segundos.
que mais tem é vídeo e o cara acabou. Porque ele sabe qual sequência fazer e em que velocidade fazer para entregar aquilo. E essa é uma metáfora boa para concurso. Eu tenho conhecimento teórico aprofundado. Agora, como é que eu levo para o mundo real, agora para o mundo real, de executar uma prova? Que nem sempre tem o melhor enunciado, nem sempre traz as melhores alternativas de resposta, nem sempre é correta a pergunta. Quantos concursos a gente faz que o assunto já está vencido, é completamente desatualizado, mas aquilo ali foi cobrado. E você, se quiser assinar a posse, vai ter que performar naquelas condições. Na prova de título de especialista, você não precisa se preocupar, porque ali você vai encontrar conteúdo up-to-date. Mas num concurso geral, num concurso para a nossa área de UTI, você vai precisar ampliar o teu olhar, entender o encadeamento de ações para você assinar o termo de posse, senão você vai continuar tentando e talvez leve um tempo maior até o seu trem chegar na tua estação da aprovação, na estação que é o dia da tua posse. Ok? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Ô, Jorge, obrigado. Jorge, eu posso dar o teu exemplo, que é um cara que é professor, feríssima, que é um estudioso da área, que é titulado especialista, que fez um concurso dificílimo para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, concurso esse que só teve 2 aprovados. 2. Em 2 especialidades diferentes. Houve vaga para cardiorrespiratória e houve uma vaga para cardiorrespiratória e uma vaga para UTI. Na especialidade de cardiorrespiratória, ninguém passou. E na especialidade de UTI, 2 passaram, inclusive ele. Que, mesmo sendo professor, mesmo sendo um estudioso da área, ele se preparou para isso. E eu acompanhei aqui o processo de preparação. Quantas vezes ele participou conosco aqui? Praticamente em todas as nossas atividades, ele estava presente. Já me corrigiu ao vivo, inclusive. Uma questão de assincronia que eu não reparei, a pressão esofagiana no último gráfico. E é isso, o ao vivo é isso. A gente está aqui para construir coletivamente, é o peer instruction, aprendizagem por pares. E por isso que ele performou no exame. E por isso que vai virar tenente da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, com salário acima de R$10.000 para começar. Com plano de carreira que ele vai se aposentar com salário integral de coronel. É por isso. Não é por acaso. Eu garanto, eu nunca fiz essa pergunta ao Jorge, mas eu garanto que vários professores dele, na época da graduação ou em cursos que ele fez, fizeram a prova e não passaram, eu garanto. Talvez ele nem saiba, mas eu garanto que tem. Até me deu curiosidade, eu vou procurar. Eu vou procurar nos resultados do exame, mas eu tenho certeza. Não tenho medo de errar, eu estou ao vivo aqui, estou afirmando isso. Porque não basta o conhecimento teórico, gente. Você tem que botar o time em campo acontecendo. Gente, vou dar um exemplo que eu detestaria dar. Detestaria. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno doente, né? Eu olho o Flamengo jogar hoje e fico com raiva. Por que eu fico com raiva? Tá jogando pra caramba. Mas é o mesmo time de um mês atrás que estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. É o mesmo jogador. Não mudou, não chegou ninguém. Ah, chegou um jogador, o Vidal, vai ficar na reserva. Não mudou nada. Mudou a pessoa que organizava o processo. E com as mesmas peças, o processo começou a funcionar. Ah, é milagre? Não é milagre. Botou o processo para acontecer. A sequência, os passos para chegar. E hoje está jogando para caramba. É um processo. Concurso é a mesma coisa. É claro que vocês estão aqui, a gente entrega muito conteúdo teórico, vai continuar entregando,
mas eu tenho refletido muito. Eu preciso discutir mais o como encadear isso. Eu preciso discutir talvez o que vocês não tenham conhecimento nenhum, que é a parte metodológica de ensino, de aprendizagem. E de posse do conteúdo teórico, isso vai fazer sentido para você, você vai aplicar isso no mundo real e vai performar no exame. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Por isso que fico muito tranquilo de estar aqui com vocês hoje, dizendo isso para vocês. E para finalizar, gente, que vocês amanhã, no seu plantão de amanhã, se você não tiver de plantão de amanhã, depois, quando você tiver, se você está estudando algum conteúdo teórico, e você deve estar, rogo que esteja, porque se não estiver, não faz nem sentido o que a gente está falando aqui, porque não há chance de aprovação num concurso grande se você não estudar, nenhuma chance. A análise combinatória aí é acertar, gente. Na Mega Sena, a probabilidade é complexa pra caramba. Você imagina 60 Mega Senas, né? É muito difícil. Então, esqueça essa balela da sorte. Eu vou chutar. Nem perde teu tempo. Rasgar dinheiro, nem perde teu tempo. Se você não estudar, não perde teu tempo. Agora, não basta só estudar. Tem que encadear as ações certas para chegar no exame e arrebentar, performar, assinar o termo de posse, ganhar o título de especialista e dar a catapulta na carreira que você tanto sonha. Não tenho dúvida nenhuma. Vocês estão aqui todos os dias com a gente, toda segunda, toda quinta. Vocês estão no caminho, vocês já entenderam o conceito. Agora é deixar o trem no trilho e seguir as etapas, porque em algum momento vai chegar a tua posse, em algum momento vai chegar o teu certificado de especialista. E acabou. Era isso, gente, que a gente tinha para conversar hoje aqui. Espero que tenha ficado claro o recado do que é aprendizagem significativa. Lembrem do campo de batalha e do mundo real. E talvez essas metáforas vocês nunca mais esqueçam na vida de vocês. E vocês vão lembrar do Luiz Felipe falando isso com vocês. Então, gente, muito, muito, muito obrigado por mais essa quinta-feira com vocês. Amanhã é sexta, amanhã é dia do nosso sextor no Café com o Especialista. Estaremos juntos às 6h30, discutindo o que tem de mais relevante para a nossa prática clínica e trazendo valor para vocês, porque a vitória de vocês é a minha vitória. Eu vibro com a vitória de todos vocês. Ô, Laura, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos aqueles que me mandaram mensagem. Eu fiquei muito feliz, realmente, e muito feliz com o carinho de vocês também nesse processo. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã a gente está junto aqui às 6h30. E se você tiver de plantão amanhã, aplique, dê significado àquilo que você está estudando e você vai ver o salto de aprendizagem que você vai dar. Um beijo grande para vocês e espero todo mundo aqui amanhã cedinho no nosso Café com o Especialista.